Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e você já sabe, esse canal é comprometido com a verdade e tão somente com a verdade, nada além da verdade. Nós iremos falar hoje sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia e hoje nosso encontro é bem especial porque nós queremos dar algumas referências geográficas sobre a guerra de Gog e Magog. É muito importante que nós nos encontremos nesse assunto. Nós estamos olhando hoje para a Rússia e para a Ucrânia. O mundo inteiro está olhando para a Rússia e para a Ucrânia. Como já dissemos em outros estudos, em outros encontros, a guerra da Rússia contra a Ucrânia já é considerada a segunda ação mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, ou a segunda guerra mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. Especialistas em política internacional, eles estão encontrando essas referências devido ao fator chamado tecnologia. Hoje, o fator tecnologia, ele liga o mundo, ele coloca o mundo muito pequeno e coloca todos os países, de uma certa forma, dependentes uns dos outros. Pela primeira vez também na história da humanidade, nós estamos encontrando uma guerra ao vivo. Você poderia dizer, eu tenho assistido guerras ao vivo. A gente tem visto pela TV desde a guerra do Kuwait, nós temos visto na guerra do Golfo, nós temos encontrado guerras sendo transmitidas. Mas há uma diferença muito grande. Os países muçulmanos não autorizam que a tecnologia seja algo que esteja na mão das pessoas. Ou seja, as pessoas não têm celular, não fazem transmissões ao vivo. E hoje nós temos uma guerra que acontece na Europa, em que um país europeu está com a tecnologia na sua mão. Cada membro, cada pessoa da família pode acessar a internet. E nós encontramos a Ucrânia e a Rússia também como países que têm uma tecnologia avançada para a comunicação. Os seus cidadãos são, de certa forma, autorizados, livres para poder fazer certas filmagens e acompanhamento das batalhas. E pela primeira vez na história, nós temos uma guerra ao vivo sendo transmitida pelo celular dos próprios cidadãos da Ucrânia e da Rússia. E nós estamos enxergando algo que nós nunca tínhamos visto antes, a não ser aqueles que presenciaram guerras. Nós estamos vendo um derramar de sangue muito grande, uma crueldade muito grande. Isso faz com que os especialistas em política exterior consigam trazer essa definição. A guerra da Ucrânia é hoje a segunda guerra, a guerra mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos então hoje fazer essa atualização a partir de um encontro de informações sobre a Ucrânia e sobre a Rússia, que hoje enfrentam essa guerra e que tem transformado o mundo inteiro. Alguma informação nós já passamos e que nos fazem imaginar a possibilidade de que essa guerra se desenhe para uma guerra que a Bíblia fala dela, a guerra de Gog e Magog. E é exatamente essa localização geográfica, mais as informações atualizadas sobre as questões proféticas, é que nós queremos trazer para você nesse nosso encontro de hoje. Então fique conosco, nos acompanhe, nós temos muito para dizer hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa atualização e vamos acompanhar a questão geográfica, que hoje para nós é a mais importante. Nós vamos começar então lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 38, que fala da guerra de Gog e Magog. Há alguma coisa muito importante de nós entendermos na guerra de Gog e Magog. O rei, o príncipe de Gog, que é, por sua vez, príncipe sobre o território de Magog, e daí a palavra Magog, falando sobre a terra de um príncipe, e Gog, um príncipe que governa sobre determinada região. Ele vai promover uma guerra, ou segundo Ezequiel 38, ele promoverá uma guerra mais localizada na Europa, e ele não tem interesses com Jerusalém e com Israel. Contudo, o Senhor de alguma forma provoca a sua vaidade, provoca a sua condição diante de Israel, de alguém que está passivo para alguém que se torna inimigo, quando o Senhor usa o termo de que ele vai trazer pelo queixo
como que por gancho, como que um pescador trazendo sua pescaria, ele vai trazer Gog para uma guerra na região do Meguido. E aí nós teríamos uma grande batalha provocada pela vaidade e pelo orgulho de Gog, que vai conquistar terras, vai se sentir motivado, mas também ele prestará apoio a determinados aliados que são inimigos de Israel, o que fazem com que esses grupos se reúnam para uma batalha contra Israel na região do Meguido. Então, o que nós podemos perceber hoje é que o desenho geográfico, ele se encaixa muito bem na história de Gog e Magog. Mas nós vamos falar desse assunto com muito respeito, porque nós estamos falando de vidas humanas, de uma tragédia humanitária. Nós estamos falando de milhares de pessoas que estão fugindo do seu país, que deixam tudo para trás, a sua história de vida, e nós devemos falar disso com muito respeito, porque nós estamos falando de vidas humanas que estão sendo perdidas nessa guerra. Fica aqui o nosso sentimento pelas vítimas da guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós sabemos que Vladimir Putin colocou 175 mil homens para invadir a Ucrânia. Eles já passaram da fronteira da Ucrânia, eles não estão mais guerreando na fronteira, mas eles estão dentro da Ucrânia, já invadindo e conquistando o país, e com a desculpa de que duas localizações ou duas repúblicas que estão dentro do território da Ucrânia teriam o desejo de estar ligados à Rússia. Vladimir Putin está atacando a Ucrânia, mas usando a Ucrânia, como ele mesmo diz, como um trampolim para toda a Europa. O seu desejo é conquistar a Europa. Esses fatores nos fazem entender que alguma coisa se desenha próximo de Ezequiel capítulo 38. Então, vamos fazer uma atualização geográfica de toda essa história. Primeiro, vamos tentar entender quem são aqueles habitantes que estão na Europa. E isso nós temos que entender a história de Noé e os seus filhos. Noé desce da arca com seus filhos e noras e esposa. Os filhos de Noé são Cã, Jafé e Sem. A descendência de Cã, os camitas, habitaram uma região ali de Canaã, descendo em direção da península do Sinai e em direção ao Egito e África. Então nós vamos encontrar os descendentes, os camitas, habitando a região Egito, África. Depois nós teremos os semitas, são descendentes de Sem. Eles estarão habitando ali aquela faixa central da história do ponto mais crítico do mundo, que é o Oriente Médio. Eles vão estar habitando aquela região, inclusive os hebreus são descendentes diretos de Sem, são semitas. Por isso que nós falamos que existe um movimento antissemita, um movimento contra os descendentes de Sem. E no caso estamos falando especificamente de Israel, quando há um sentimento contra Israel. Então os semitas, eles habitaram o Oriente Médio e subiram um pouco pela Ásia, mas não muito. Ficaram mais ali naquela base do chamado Oriente Médio, e o Oriente Médio tem esse nome porque ele é uma ligação, ele é uma faixa de terra que é uma ligação entre a África e a Ásia. E nós temos Jafé. Jafé foi morar na região que hoje é conhecida como Europa e Ásia. Então os jafetistas são aqueles que habitam na Europa e na Ásia. Então, para a gente entender geograficamente quem são os que compõem o reino de Gog, nós precisamos olhar para a descendência de Jafé. E olhando para a descendência de Jafé, nós vamos encontrar as localizações geográficas que hoje têm nomes bem diferentes. Por que os países hoje têm nomes diferentes e divisões geográficas diferentes? Porque eles não se mantiveram com a mesma divisão geográfica, como é o caso de Israel, por exemplo. A questão está ligada às guerras que o mundo vem travando ao longo dos séculos, principalmente a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Elas colocaram os povos daquela região do Oriente Médio, principalmente do Oriente Médio, em uma localização geográfica bem estranha ao povo,
porque não respeitaram a Segunda Guerra Mundial, principalmente, não respeitou o direito de cada povo, de cada localização geográfica, de cada nação. Eles desrespeitaram completamente isso. Eles tiraram o poder do povo e, como que, falando aqui de maneira bem simplória, riscaram no mapa um território diferente para cada um desses povos, deixando-os então sobre uma forte crise entre os clãs, entre as famílias, entre os grupos, entre as etnias, que não viram respeitados os seus direitos. Então nós vamos encontrar sempre muito conflito ali pelas terras, inclusive Israel está dentro desse mesmo conflito, juntamente com a Palestina. O fato da Segunda Guerra ter devolvido a Israel, ao território de Israel, de certa forma também oprime os palestinos e de certa forma também coloca o mundo do Oriente Médio contra Israel, porque eles não foram respeitados em sua geografia. Por que Israel foi respeitado em sua geografia? Então, quando nós falamos de geografia, nós falamos muito mais do que apenas uma localização geográfica. Nós falamos também e principalmente, nós estamos falando de um povo que não tem respeitado os seus limites territoriais e que estão em luta por causa disso e que alimentam mais um motivo de ódio contra Israel por causa da sua localização geográfica que fora respeitada depois da Segunda Guerra Mundial. Então vamos olhar para Jafé, para os jafetistas, para encontrar Gog e Magog. E vamos olhar para os semitas para encontrar os que vão se aliar a Gog e Magog. E vamos olhar para os camitas, que também estarão se aliando a Gog e Magog. Vamos então em Ezequiel capítulo 38, que é a nossa base de alimentação para a informação do estudo geográfico da terra de Gog e Magog. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, a terra de Magog, o príncipe de Roz, Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então nós já encontramos aqui no segundo verso informações sobre terras, territórios, Roz, Meseque e Tubal. E assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e porei anzóis no teu queixo, te levarei a ti e todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, com grande multidão. E aqui nós encontramos então o Senhor prometendo que Ele vai trazer a Gog e Magog para uma batalha, porque Ele é contra o comportamento do príncipe de Meseque. Então nós vamos continuar aqui, vamos ver agora mais terras, mais territórios que precisam ser bem entendidos. Os persas, etíopes e Pute com eles. Então nós encontramos mais povos aqui. No verso de número 6 nós temos Gomer e todas as suas tropas, de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Veja, Togarma, do lado do norte. Então o Senhor está sempre dizendo que a ameaça virá do norte, embora os inimigos de Israel se posicionem ao redor de Israel. Em todo o território de Israel é cercado por inimigos de Israel, que são basicamente aqueles que descendem de Ismael. Versículo de número 7. Prepara-te, sim, dispõe-te toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. No fim dos anos, é uma referência ao fim dos tempos. Então, quando o Senhor estiver percebendo, quando a história estiver percebendo a ação do Senhor para o fim dos tempos, é que nós veremos essa guerra chamada Gog e Magog. Então virás com tempestade e far-te-ás como nuvem que cobre toda a terra. Como nuvem que cobre toda a terra. É uma linguagem para dizer que haveria uma multidão do exército inimigo marchando contra Israel. Mas vale a pena frisar novamente, quem vai provocar esse sentimento em Gog e no seu território, que vai se unir a ele e se aliar aos povos inimigos de Israel, é o próprio Senhor, que mostrará o seu poder e mostrará a sua força contra os inimigos do povo do Senhor. Vale a pena lembrar a respeito da multidão que em Apocalipse capítulo 9 nós vamos encontrar uma referência a essa multidão.
Lembrando que o Apocalipse capítulo 9 fala de um momento bem específico que acontece na grande tribulação. Então, logo, se nós estivermos assistindo a Gog e Magog, nós estaremos vivendo Apocalipse capítulo 9, estaremos vivendo uma fase chamada Grande Tribulação, porque a guerra que está citada no capítulo 9 de Apocalipse e no capítulo 16 acontecem durante a Grande Tribulação. Então isso mudará muito o conceito de quem acredita, por exemplo, como eu, que seremos arrebatados antes da Grande Tribulação. Mas nós podemos ser surpreendidos se caso o Senhor permitir algo diferente daquilo que a nossa esperança traz. Mas a nossa esperança aponta para a palavra do Senhor, que nos mostra claramente, ao meu ver, na nossa leitura, de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos fazer a localização, vamos pontuar os nomes e encontrar os reinos aqui referidos. São muitos povos, né, pessoal? Muitos povos são citados aqui como sendo povos que vão se aliar, no caso a Gog e ao seu reino Magog. Mas vamos começar então por aquilo que é mais importante. Vamos começar pelo próprio território de Magog, porque a gente entendendo Magog, nós vamos então entender quem começa toda essa investida contra Israel na guerra de Gog e Magog. Então nós vamos encontrar uma referência sobre quem é Gog e Magog quando nós lemos sobre Ros, Meseque e Tubal. Em Gênesis, no capítulo de número 10, no versículo de número 2, diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E agora os filhos dos filhos de Jafé, ou seja, os descendentes, os netos e os descendentes dos filhos de Jafé. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Nós lemos isso agora. E de Javã são os Elisá, Tarsis, Quirim e Dodamim. Nós temos aqui também mais referências que vão aparecer no livro de Ezequiel, como por exemplo Tarsis, descendentes de Jafé. E nós temos também os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabta, Ramá, Sabteca, e os filhos de Ramá, Sebã e Dedã. Então nós temos aqui a terra de Avilá, que na Bíblia é o lugar, a região onde o Senhor plantou o jardim do Éden. E nós encontramos aqui Cuxi e Mizraim, Puti e Canaã. Esses povos estão intimamente relacionados a Israel em toda a sua história. Nós vamos encontrar então a referência do Senhor falando sobre os filhos de Sem e os filhos de Cã. Diz o verso 21 de Gênesis 10. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Então olha que referência interessante. Sem, que foi pai dos filhos de Éber, e a descendência de Éber forma os hebreus. Então nós vamos encontrar os hebreus como os descendentes diretos de Sem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E agora nós encontramos a terra de Arã, onde nós vamos encontrar, saindo dessa terra, exatamente Abraão. Agora, indo mais perto de Abraão, nós vamos encontrar os filhos de Arã, Uz, Hut, Geter e Mas. Arfaxade gerou Selá, Selá a Éber. E a Éber nasceram filhos que tiveram por nome Peleg e Joctã. Então nós temos aqui a descendência de Sem, e nós vamos encontrar dentre eles Arã e também Uz, que é uma referência à terra de onde sai Abraão, o patriarca dos hebreus, que são descendentes diretos de Éber. Então nós já encontramos alguma referência bem interessante. Nós já descobrimos, por exemplo, que os descendentes da Europa são filhos de Jafé.
e eles estão citados entre outros povos como Meseque e Tubal. E nós vamos encontrar então agora uma referência geográfica. Você vai caminhar comigo agora por mapas. Então nós vamos encontrar uma referência geográfica e vamos fazer apontamentos para você agora, ok? Tubal é uma região que nós poderíamos dizer que se encontra em parte da investigação do Egito, que é chamado de descendente de Cã, que é a terra de Mizraim, que assim chamam os hebreus até hoje. Mizraim são descendentes de Cã, são netos de Cã, são descendentes diretos dos camitas. Então nós vamos encontrar Tubal como sendo uma região próxima da Europa, mas com ligações com os camitas. Quem são eles? Possivelmente a Turquia, parte da Turquia está ligada a essa profecia. Magog. Magog é o nome de uma terra pertencente à posteridade de Jafé, e nós vamos encontrar Gog como um chefe político dessa região. E agora, o ponto mais interessante desse nosso estudo de hoje, a terra de Ros. Ros é considerado, ou Rosh, é considerado a região que hoje nós encontramos exatamente a Moscou, que é chamado de Meshek, ou Tubolsk Meshek, ou Tubal. Nós vamos encontrar exatamente a terra de Moscou. E Ros, especificamente Ros, é exatamente a Crimeia, uma localização que você vai encontrar agora no mapa, que está um pouco deslocado como uma ilha que pertence à Ucrânia e que tem uma forte base militar. Como você viu na introdução, aqueles movimentos dos exércitos acontecem basicamente, parte daquela filmagem que você assistiu, exatamente na Crimeia, que é um local desejado pelos russos por ser uma base estratégica de guerra. Quem são estes geograficamente hoje? Então nós vamos encontrar a terra dos persas, como o Irã. O Irã são os persas. Receberam uma mudança de nome em 1935, quando receberam o nome de Irã, que significa, na realidade, povo ariano, o que revoltou muito os povos persas, porque eles não se consideram ligados aos arianos, que são europeus. Esse nome foi por influência política e imposição europeia. Até que surge em 1975 um personagem muito importante que vai transformar a Pérsia num Estado islâmico governado por um líder religioso. O seu nome, Ayatollah Khomeini. Em 1975, ele levanta um movimento de libertação da Pérsia e em 1979 isso se conclui com a sua chegada até a Pérsia. Por instrução, por informação de pessoas ligadas à política exterior, eles resolvem aceitar o nome de Irã para não gerar conflitos, para não gerar mais conflitos políticos. Em outras palavras, os iranianos se sentem persas, mas usam o nome Irã para trazer uma certa paz e ligação com os países inimigos, para não gerar um certo desconforto entre os europeus, mas isso durará pouco tempo. A palavra do Senhor diz que em pouco tempo, próximo da guerra de Gog e Magog, eles estão identificados ainda como persas, eles não se aceitam como arianos. E Vladimir Putin deu uma declaração no dia 28 de fevereiro, ele deu uma declaração muito interessante. Ele mandou um recado para os judeus, dizendo que ele não reconhece as colinas de Golã, que hoje estão sob os cuidados do povo de Israel, como território israelense. Em outras palavras, ele mandou já uma notícia de que, terminando a sua empreitada, ele vai invadir Israel para tomar aquilo que é dos árabes. Lembrando que ele não tem o menor interesse naquilo, é apenas uma questão espiritual e uma ligação profética, onde as alianças dos povos inimigos de Israel se fazem com Gog.
Então nós estamos encontrando algo se desenhando nesse sentido. Mas nós não podemos nos precipitar. Nós não podemos dizer que já é agora a guerra de Gog e Magog, porque ainda não temos essas informações com precisão. Existem profecias que nós só vamos entendê-las quando elas passarem. Não podemos fazer essa afirmação, mas podemos entender que algo de estranho está acontecendo no mundo nesse exato momento. A seca do Eufrates, a união da China com a Rússia, juntamente com o Japão, ainda que tenha havido um pronunciamento da China dizendo que eles não concordam com a forma de guerra feita pelo Vladimir Putin, uma guerra que não respeita os direitos humanos. Mas embora ela tenha feito essa declaração e tenha demonstrado certo apoio até a povos da Ucrânia, isso não significa que ele não está aliançado, ou que a China não está aliançada e permanece aliançada com a Rússia. A aliança permanece, bem como os persas, que são todo aquele estreito de terra do chamado Crescente Fértil, e nós encontramos então um desenho que vai se construindo, uma pintura que vai se construindo para entendermos que estamos falando sim da guerra de Gog e Magog. Mas não vamos nos precipitar, ok? Vamos ficar de olho nas profecias e acompanhar a atualização delas. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.